Gestão de processos, unidade 3. Como forma de melhorar a gestão desses processos, nós temos os gráficos de processamento. E o que são usados nesses gráficos de processamento são os fluxogramas de processo. Eles não são nada mais são do que uma representação, uma forma de você visualizar, uma representação gráfica que vai ali mostrando passo a passo, etapa a etapa, uma forma sequencial de um determinado processo. Além disso, essa ferramenta também pode ser utilizada para abordar os processos de qualquer organização. São usadas figuras geométricas e outros elementos ali similares que conseguem, de forma bem constituída, simplificar o fluxo de informações, o fluxo de atividades e outras coisas que compõem um processo e uma organização. Quais são as principais funções do fluxograma? Ele acaba melhorando a compreensão dos processos, como é que eles estão interligados. Você vê uma fácil visualização de como as coisas caminham. Mostra como as atividades de rotina de trabalho são desenvolvidas dentro da organização e também acabam mostrando problemas e gargalos que geram desperdícios e retrabalhos. Aqui nós temos as figuras genéricas que são usadas dentro dos fluxogramas. Existem algumas variações que alguns usam, mas essas são as básicas. Você tem sempre para iniciar e terminar o processo. O quadrado indica uma atividade que precisa ser executada. O losango ele mostra uma atividade, um ponto onde você tem que tomar uma decisão. As setas são os fluxos. A figura seguinte mostra os documentos, indica documentos que são utilizados. Você abre e ela mostra ali os documentos que são necessários. A seguinte indica uma espera, você deixa de ter um processo em espera. E, por último, o círculo indica que o fluxograma continua a partir desse ponto em outro círculo com a mesma letra ou número. Às vezes o fluxograma ele é longo e você passa para outra página, então ele faz só uma emenda, por assim dizer, uma sinalização que vai continuar a partir dali em outra folha. Arranjo físico. O arranjo físico diz respeito à layoutização, a forma como está posicionada, ao posicionamento físico de todos os recursos transformadores de uma empresa. Isso inclui instalações, equipamentos, pessoas e a forma como esses itens se relacionam. Esse arranjo físico, como eu falei, também chamado de layout, a partir dele é que a gente consegue aumentar a capacidade produtiva. A gente consegue um melhor desempenho, tanto de maquinário quanto de colaboradores. Quando você tem esse trabalho feito, todo o teu trabalho geral ele torna mais fluido, mais simples. Ele acaba correndo de forma normal, sem gargalos e sem atrasos. Os estudos do layout do arranjo físico, eles geram uma harmonia visual, física e produtiva. Tá? Essa harmonia ela é muito importante. Ela deixa a tua produção, ela aumenta a tua produção, ela diminui os teus custos, ela torna a tua organização mais eficiente. Tá? Dessa forma, o objetivo maior sempre é conseguir uma produtividade melhor. Por isso é tão importante você estar fazendo essa sincronia, essa harmonização desses fatores. Análise e distribuição do trabalho. A análise e distribuição do trabalho é uma coisa constante. Ela sempre tem que ter uma pessoa responsável, um supervisor, acompanhando os desempenhos, os KPIs, e a partir dali fazendo a devida distribuição de trabalho. Nós temos pessoas com diferentes rendimentos, e essa observação tem que estar sendo feita. Existem alguns motivos que fazem com que constantemente façamos essas análises.
insatisfação de unidade de negócio, demora no recebimento e transmissão de dados, atrasos de documentos e produção, apresentação de dados incorretos, filas, que é o gargalo, né? O afunilamento, que a gente chama de gargalo, e os conflitos entre pessoas. Até isso entra nesse parâmetro. Você saber colocar pessoas estratégicas de forma estratégica. Ela ajuda a empresa em diversos fatores, ela diminui ali conflitos internos, tensões motivacionais e problemas relacionados aos aspectos funcionais. De certa forma, este é considerado um instrumento que descreve tarefas desenvolvidas dentro de uma área, especificando o tempo gasto entre os participantes em tal atividade. Ele se volta muito para o lado humano, como vocês podem perceber. A questão da relação interpessoal. Ele acaba ali te dando um tempo médio de trabalho de acordo com o teu fator produtivo. Outra ferramenta, outro ponto importante, a cronoanálise. A gente pode falar que a origem dela vem do Taylor, lá dos estudos de tempos e movimentos, né? Tem o Gilbert também, em relação aos movimentos. Vocês lembrarem, o Taylor ele estudava a melhor forma de fazer as coisas, com menos movimento, com menos gasto de movimento e sendo mais eficiente. Essa ferramenta, ela faz esse estudo de tempos e movimentos em uma linha de produção ou atividade logística, sempre com o objetivo de estar melhorando, de estar otimizando. Como qualquer instrumento de gestão de qualidade, ela vai procurar produzir mais em menos. Assim faz a melhoria contínua da empresa. Hoje ela é indispensável nas indústrias, principalmente no alinhamento e balanceamento da linha de produção e na cadeia logística, para determinar ali o quanto cada ponto leva para ser produzido, o quanto cada processo passa naquele setor. A grande vantagem é a possibilidade de aplicar esse método em qualquer etapa do trabalho, obtendo-se resultados confiáveis sobre a velocidade de tarefas e movimentos realizados. Manuais de organizações empresariais. Ele trata-se de um instrumento que dá direcionamentos e formaliza a estrutura organizacional, assegurando a necessária coordenação e entrosamento entre diferentes órgãos que compõem. Ele faz esse elo de ligação, ele dá essa liga. Ele nunca está completo, ele está sempre em evolução, ele está sempre sendo terminado, ele está sempre sendo desenvolvido. Ele cresce junto com a empresa, ele age ali por várias e várias situações, ele acompanha as evoluções, ele recebe intermédio de múltiplos fatores que vão contribuindo cada vez mais para ele se tornar maior, mais complexo. Por isso ele não é considerado uma coisa parada, uma coisa estática. É uma coisa dinâmica e flexível. Às vezes uma situação que você tem inadmissível hoje, talvez amanhã ela seja. Deve ser considerado ainda como um guia, sujeito a sofrer alterações e adaptações que as circunstâncias exijam. Ele deve sempre espelhar as políticas, diretrizes, normas e procedimentos mais convenientes para a empresa. Ou seja, não deve ser também uma coisa totalmente flexível e fechada. Ela deve ser sempre, como a gente vem reforçando, um processo de evolução. Sempre, nunca vai ter fim esse manual, ele vai estar sempre sendo escrito, sendo mudado, sendo desenvolvido. Ele só tem funcionalidade, ele só atinge seus objetivos e metas se forem feitas análises constantes, críticas pelas áreas ali que participam, né, pelas pessoas que participam, estão presentes e têm mais conhecimento. Se isso não ocorrer, todo o trabalho que foi direcionado não terá um retorno desejado, ele vai dar informações equivocadas. É por isso a importância da transparência. Esse manual ele tem ele pode ser mostrado a importância dele por dois exemplos práticos.
a família ISO, né, a certificação ISO, que exige, e o controle interno. Assim chegamos ao fim da nossa terceira e última unidade.